Momento da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O leproso purificado. O texto é um texto que mostra um momento em que Jesus estava descendo do monte, depois de pregar a respeito do reino dos céus para aquela grande multidão que o acompanhava, depois de apresentar no Sermão da Montanha, um dos sermões mais impactantes de toda a história, depois de apresentar a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, a autoridade que ele tem em suas mãos, Jesus desce do monte e a Bíblia diz que uma grande multidão o seguia. Aquela multidão não se cansava de estar perto de Jesus, não se cansava de ouvir a sua palavra, não se cansava de estar adiante dele, ouvindo, recebendo, aprendendo com Jesus. E aquelas pessoas o acompanhavam por onde quer que ele fosse. Eles o seguiam incansavelmente. As multidões sempre estiveram associadas ao ministério de Jesus. E ele se compadecia delas. Sentia no seu coração por aquelas pessoas como se fossem elas ovelhas sem pastor. Jesus se compadecia muito grandemente dessas pessoas. E aquela multidão vem seguindo Jesus, depois de ouvi-lo por horas a fio, e quando estão descendo do monte, Mateus diz que um improvável, um que estava à margem da sociedade, alguém que não podia ser contado junto com os outros, um homem marginalizado, rejeitado, oprimido, pelo fato de que era uma pessoa doente, um leproso, não podia se integrar na sociedade. Mas esse homem decidiu chegar mais perto do Senhor. Decidiu ir para perto dele, pedir a sua ajuda, o seu socorro. Jesus está descendo do monte, a multidão com ele. Imagino que o cortejo andava lentamente, porque não é tão fácil dirigir um número tão grande de pessoas, fazer com que andem mais rápido. Um grupo grande se locomove com mais dificuldade. E Jesus vai caminhando, vai descendo, e vagarosamente o povo vai descendo o monte, vai descendo. E eis que quando chegam ao sopé da montanha, lá estava aquele homem que não deveria estar ali. Um homem de quem a Bíblia não diz o nome. A Bíblia não fala quem ele era, há quanto tempo estava doente, de que família era, qual era a sua história de vida. A Bíblia não registra. Mas era um leproso e estava caracterizado como tal, pois de longe se sabia que era alguém que estava doente pela lepra. Os leprosos eram obrigados a se vestir caracteristicamente, a colocar guizos nas roupas para anunciar sua presença. Eram obrigados a se cobrir com andrajos, com trapos. Os leprosos eram obrigados a manter distância das pessoas saudáveis, pois a lepra, dependendo do grau que a doença estivesse, era altamente contagiosa. E eis que Jesus está descendo, e lá está alguém que não deveria estar ali pela lógica humana. Aquele homem era proibido de chegar perto dos sãos, era banido do convívio social, era um rejeitado. Mas ele tomou uma decisão
de mudar a sua vida. Ele era leproso, mas não era surdo. Ele era leproso, mas não era uma pessoa desprovida de inteligência. Ele ouvira falar de Jesus. Ele lhe conhecia a fama. Ele sabia quem era Jesus. Ele já, por certo, conhecia as histórias que circundavam o ministério de Jesus. E aquele leproso resolveu tomar uma atitude. Aquele homem vai contra todas as possibilidades. E ele se levanta para tomar uma atitude e decide no seu coração chegar perto do Senhor. Decide ir para perto do Senhor. Decide chegar mais próximo e clamar por misericórdia. Jesus olha, a multidão também olha, e posso eu imaginar a cena, posso eu imaginar o que aconteceu. Quem sabe os pais escondendo as crianças, tirando do caminho daquele leproso. Quem sabe pessoas dando passos para trás, quando viram o leproso no meio do caminho, em vez de avançar, começaram a recuar. O medo da doença contagiosa, o medo de ter o contato com aquele homem, o medo de chegar perto. E aí eu quero te mostrar que muitas vezes o medo é que paralisa as pessoas e que não as permite chegar mais perto de Deus. Pois se aquele leproso tivesse seguido à risca as ordens que lhe eram impostas, ele não deveria estar ali, não deveria ter saído do leprosário, não deveria ter chegado perto de pessoas saudáveis, não deveria estar no pé do monte esperando a multidão. Aquele era um lugar que ele estava proibido de estar. Mas ele resolve desafiar as impossibilidades. Ele resolve desafiar as regras. Ele resolve dar um passo para chegar mais perto do Senhor. Quem sabe eu esteja pregando para você que também as regras, as situações, as impossibilidades estão diante de você. E você não consegue chegar mais perto de Deus. E você não dá esse passo e, por conseguinte, a sua vida é uma vida sem graça, desprovida de paz. E você não consegue avançar. Aquele leproso tomou uma atitude. Uma atitude, aos olhos de muita gente, incorreta. Mas ele tomou uma atitude, ele decidiu arriscar. Ele decidiu dar um passo. Se ele ficasse no leprosário, morreria com a lepra, porque a lepra vai corroendo pedaço por pedaço do corpo, e daqui a pouco ele estaria morto. Se ele fosse encontrar a multidão, ele poderia ser apedrejado por isso, porque estava ali. E quem sabe, pensando consigo mesmo, vou morrer de qualquer jeito, vou arriscar. Aquele homem se levanta e toma uma atitude. Quem sabe reunindo as últimas forças que tem. Quem sabe reunindo a última gota de coragem. Ele se levanta e vai esperar Jesus. Ele não tinha forças, talvez, para subir a montanha. Se tivesse forças, quem sabe, Jesus e as pessoas e a multidão que estava com ele, talvez fossem surpreendidos, vendo um leproso chegando no cume do monte, no meio daquela reunião, durante a pregação do Sermão da Montanha. Mas aquele homem não pôde fazer isso, ou não quis. Talvez não tivesse forças para subir aquela montanha, aquela colina. E ele resolve esperar. E aí eu aprendo que muitas vezes as decisões que tomamos para chegar perto de Deus inclui também saber esperar o momento certo para abordar o Senhor. Saber esperar o momento certo para chegar perto dele. E desafiar as possibilidades, porque por certo existiam pessoas que diriam: não chega perto do mestre, você não pode, não é lícito, não é permitido, não faça isso. Ah, você está doente, não vá. Você tem um problema, não vá. Você está no meio de uma dificuldade, não vá. Quem sabe as impossibilidades eram tantas. E aquele homem rompeu com todas elas para chegar perto de Deus. Nessa campanha do altar, nesse tempo de chegar perto de Deus, eu quero desafiar você a chegar perto de Deus e romper as impossibilidades, romper as circunstâncias desfavoráveis, a enfrentar as circunstâncias difíceis e chegar perto do Senhor. Buscai ao Senhor, chega perto de Deus. Como Tiago diz no nosso lema, chegai-vos a Deus. A multidão, por certo, quando viu o leproso,
O leproso dava um passo para frente e a multidão dava um passo para trás. As pessoas não queriam arriscar, não queriam ter contato com aquele homem doente. Mas eis que Jesus faz de outra forma. O leproso estava ali esperando e Jesus não recua. O leproso se aproxima de Jesus e dá passos para frente e Jesus continua avançando, não recua, não dá passos para trás. Porque aquilo que assusta as pessoas não assusta Jesus. Aquilo que faz com que as pessoas recuem não faz com que Jesus desista de você. O homem estava doente, estava mal, estava ainda pior, mas Jesus se aproxima dele. Eles vão um em direção ao outro, e a multidão, quem sabe, olhando assustada, e alguém questionando, mas isso não é possível. Como é que Jesus faz um negócio desse? Como é que Jesus se aproxima do fulano que está com tanto problema, que está no meio dessa enfermidade, nessa situação? É isso que Jesus faz. Jesus tem um apreço especial. E ele diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus se aproxima com compaixão daquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem, quando chega perto de Jesus, quando ele chega perto do Senhor, ele se joga aos pés do Senhor. Ele era um improvável, não podia estar ali. Sua história é uma história de derrota, de morte. E ele, contra todas as possibilidades, ele arrisca tudo. E agora, ninguém podia apedrejá-lo, porque o próprio Jesus já estava do lado dele. Não tinha como condenar aquele homem, porque Jesus já estava ali, ele prostrado aos pés de Jesus, e Jesus perto dele. Ele arriscou a sua própria vida, mas valeu a pena, porque agora ele estava a poucos centímetros do Mestre. E ele prostra diante de Jesus e o adora. Ele prostra diante de Jesus. Ele se joga aos pés de Jesus. Parece-me que estou vendo aquele monte de lixo, talvez coberto de andrajos, de trapos, com um cheiro desagradável, com aquela doença que corroía seu corpo. Parecia um saco de lixo, mas era um homem. E estava prostrado aos pés de Jesus. E ele se prostra ali, ele diz uma palavra para Jesus. Ele diz assim: Senhor. Ele reconhece, a palavra que ele usa para Jesus é a palavra grego Kyrios, que quer dizer Senhor. Ou mais possivelmente meu Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Jesus vê a fé daquele homem, vê a atitude daquele homem, vê que ele era a última possibilidade, talvez, que aquele homem era a última probabilidade, ou seja, era o último furo do cinto. Ele estava ali no momento final do seu desespero, contra tudo e contra todos. E aquele homem está ali clamando por misericórdia, dizendo: Senhor, meu Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Não importa o grau de situação em que você esteja, não importa o quanto estejam podres as circunstâncias que circundam a sua vida. Se você se prostrar aos pés de Jesus, se você romper com as impossibilidades, se você romper com as coisas que te oprimem e te impedem, você pode encontrar a resposta que só Jesus pode dar. É necessário chegar mais perto do Senhor. É necessário estar perto dele. Aquele homem fez isso. Rompeu com tudo e com todos. E ele chega perto do Senhor. Ah, mas isso é impossível. Ele vai. Ah, mas você não pode. Ele vai. Ah, mas está proibido. Você está doente. Não vai. Ele vai assim mesmo. Ah, mas não vai dar certo. Ele vai assim mesmo. A multidão é grande. Você não vai conseguir chegar perto dele. Ele vai assim mesmo. E ele chega perto de Jesus e se joga adorando a Jesus. Se joga aos pés de Jesus. Aquilo que não é possível aos olhos das pessoas, é possível aos olhos de Deus. Me vem à mente uma história que publiquei no meu blog hoje. E essa história ilustra bem o fato das impossibilidades que muitas vezes rondam a nossa vida. A década de 30 e a década de 40 do século passado foram anos turbulentos. A Segunda Guerra Mundial,
Adolf Hitler no poder com seu plano criminoso de expandir o Império Alemão nazista, Winston Churchill governando a Inglaterra, que estava mergulhada numa terrível crise, os Estados Unidos estavam mergulhados numa crise econômica sem precedentes, chamada Grande Depressão, que durou anos e anos e anos, e o presidente Franklin Delano Roosevelt não podia fazer nada, e a nação estava mergulhada no caos. Os americanos estavam aos milhões desempregados, e não tinha possibilidade de algo dar certo. Aquela nação cabisbaixa, derrotada, destruída. De repente, no ano de 1938, os jornais americanos citaram, durante um longo período, as suas manchetes. Se ocuparam não da guerra, não de Hitler, não de Churchill, não de Roosevelt, não dos milhões que estavam desempregados. Se ocupou de um herói que surgiu momentaneamente. Um cavalo de corrida chamado Seabiscuit. A história desse cavalo de corrida virou filme no cinema. Seabiscuit era de uma raça pura, descendente de um puro sangue, de um cavalo nobre, mas Seabiscuit era um cavalo desajeitado, ele era pequeno demais, era torto, era desajeitado para correr. E embora fosse filho de um campeão, aquele cavalinho torto foi rejeitado para as corridas, porque era muito desengonçado. Mas de repente, em 1938, alguém resolveu dar crédito e usar aquele cavalinho que estava no serviço pesado, que estava envolvido nos trabalhos de carga e que virou indomável, indócil, bravo, violento, e alguém resolveu usá-lo nas corridas. E Seabiscuit virou um herói nacional. Sabe por quê? Porque alguém deu crédito àquele que era improvável. Um cavalinho torto que não tinha a mínima chance de ganhar corridas. E de repente, corrida após corrida, só dava ele. 40, 50 milhões de americanos paravam diante do rádio para torcer por um cavalinho torto que, contra todas as possibilidades, estava vencendo todas as corridas. Vencendo todas. No dia 1º de novembro de 1938 foi uma corrida decisiva e o grande campeão das corridas de cavalo, Seabiscuit, estava correndo do lado e de repente, no último minuto da pista de corrida, Seabiscuit venceu o campeão das corridas americanas. Aquele cavalinho torto que não tinha a mínima possibilidade se tornou um campeão nacional, levando alegria para os lares, para as pessoas que gostavam de assistir ou ouvir as corridas pelo rádio, e aquelas pessoas que estavam, muitas delas tristes, desempregadas, enfrentando crises, agora estavam eufóricas, torcendo, esperando e apostando que aquele cavalinho torto ganharia. E muita gente superou a crise com aquele exemplo de superação. Mas a história de Seabiscuit não é apenas uma história de improbabilidade de um cavalo. O jockey que montava o cavalo também era um improvável. Ele era tido como perdedor. Ele era grande demais, desajeitado demais. O treinador do cavalo era um velho que já havia sido descartado. Era velho demais. Pensavam que já estava gagá. O dono do cavalo era um empresário altamente depressivo, que havia quebrado na crise econômica e que estava lamentando durante anos a perda com a morte prematura do seu único filho. Essa história de impossibilidades é a história de um cavalinho torto e pequeno demais, de um jockey grande demais, de um treinador velho demais e de um dono do cavalo que não sabia o que fazer, mas que venceram e que foram